Continuando. Aí eu assisti a sessão, e a primeira sessão, a segunda sessão, e eu não entendia, mas eram pessoas muito bondosas, pessoas muito amáveis, senhoras muito queridas, me abraçaram, me receberam com muito amor. E eu comecei, então, a falar, olha, Allan Kardec. O que é Allan Kardec? Não, aí eu falei, lá tinha uma livraria. Eu falei, então eu vou comprar o livro. E eu comecei a comprar os livros. O primeiro livro que eu li era chamado O Livro dos Espíritos. E eu li. Aí tinha todos os livros do Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. E eu aí comecei a ler aqueles livros e fui lendo, e fui aprendendo, e eu gosto muito de ler até hoje. E eu comecei a ler. O presidente da Federação Espírita Brasileira, a esposa dele era de lá, e a pediatra, a Lívia Thyssen, que era a filha, ficou minha amiga, e eu fiquei aprendendo delas. Elas me levaram numa sessão de materialização, onde eu vi os espíritos se materializarem. Eu vi tudo isso. E nesses livros eu li 400 livros espíritas, lidos e anotados. Eu anotava todos eles. E como eu sou muito fluente, eu tenho muita facilidade para línguas. A dificuldade que eu tenho em matemática, eu tenho em facilidade em idiomas. Tanto que eu falo inglês fluentemente, eu falo francês, eu aprendi alemão, comecei a aprender um pouquinho de alemão, depois eu desisti, queria aprender até mandarim. Mas eu tenho muita facilidade para falar idiomas. Então, eu comecei a ler aquilo tudo. Minha mãe separou-se e foi viver com um senhor, um francês, e ela morou em Paris ficou 20 anos lá em Paris. E eu ia lá, né, sempre que eu podia. O meu esposo falecido, pai dos meus filhos, ele trabalhava tinha uma empresa chamada Cruzeiro do Sul, e naquele tempo chamavam, esqueci o nome, eram os voos para pessoal de aviação, Interlines. Então tinha esses Interlines e que nós podíamos ir de graça para vários países do mundo. Eu conheci o mundo inteiro, conheci Japão, Tailândia, Hong Kong, eu fui a todos os países, Europa, Estados Unidos várias vezes. Eu ia a Nova York fazer compra, ia numa sexta, voltava no domingo, ia só para fazer compras. Então, né, nós viajávamos, e numa dessas viagens que eu fiz a Paris, eu fiz questão de ir ao cemitério Père Lachaise, onde tem o túmulo de Allan Kardec. Eu tenho foto de eu lá no túmulo dele, né? Então, eu continuava nessa minha coisa espírita, e o centro me convidava, então, para dar palestras, porque eu estava já muito versada no espiritismo, conhecia profundamente a doutrina espírita kardecista, mas conhecia mesmo, né? E eu tinha argumentos, eu era assim, explicava tudo, e as reencarnações, as vibrações, que Jesus não era Deus, Jesus não era Deus, Jesus era um ser de luz que nunca teve uma queda, que ele teve uma evolução vertical, que ele nunca caiu, foi o único ser que nunca caiu, por isso ele nunca reencarnou. Então essas eram as explicações que são até hoje do kardecismo. E ali, né, eu me lembro que eu saía muito também com os amigos para tomar chopp. Tinha um bar lá no Leblon, era o Bar Leblon, e a gente ia lá
sábado, fim de semana também, tomar chopinho, e eu ali tentando conversar com os amigos, e eles me perguntavam, e eu explicava, e ficava todo mundo, como eu sabia, porque eu sabia mesmo, né? E assim foi, né? Durante muitos anos, durante uns 10 anos, eu fui kardecista. Depois, eu tive vontade de conhecer a Umbanda. Falaram muito da Umbanda. E aí eu comecei a ir num centro de Umbanda na Ilha do Governador. Eu morando aqui na Zona Sul, falei, não, vamos lá para a Umbanda. E eu me despencava daqui para a Umbanda, lá para esse lugar lá, que era a Praia da Rosa. Tinha lá esse terreiro. E eu era tão aficionada que cheguei a me mudar com as crianças para esse lugar lá na Ilha do Governador, para poder ir no terreiro. E ali eu ia, botava aquela roupa branca, e lá tinha os atabaques, e aí fumava charuto, botei meus filhos na Umbanda, todos dois, Marcela e Bruno, pequenos, eles ficavam lá ajudando a acender o charuto, aquela coisa. E lá ficamos nós, muitos anos ali naquela coisa. Até que um dia o meu pai foi assassinado aqui no Rio de Janeiro. Ele estava voltando de um churrasco com os amigos e, para assaltar o carro dele, deram um tiro na cabeça dele, não levaram o carro. Meu pai era um oficial da FAB, ele era piloto. Ele era muito alegre, um homem lindo, querido, amigo, brincalhão. Assim, eu puxei muito o jeito dele. E ele era meio estourado, assim, também sou meio estourada. E ele morreu ali naquele dia. Quando eu recebi essa notícia, eu nunca me esqueço, o pai tinha uma casa em Muriqui, e eu estava lá nessa casa em Muriqui, e uma das namoradas dele me deu a notícia. Foi assim, uma facada no meu peito. É o dia que eu mais sofri em toda a minha vida. Voltamos para o Rio, eu desesperada, e sem saber o que fazer. Tive que ir no IML para reconhecer o corpo. Eu não tive coragem de subir para reconhecer o corpo do meu pai, foi outra pessoa. E a minha mãe, que não era mais espírita, a minha mãe tinha se tornado evangélica. E eu, naquele desespero, o meu tio, o irmão do meu pai, também era evangélico, mas morava em Fortaleza, né? E eu, naquele desespero, a minha mãe falou, minha filha, você está tão desesperada, entrega para Jesus, filhinha, Jesus é Deus. Quando ela falou isso, pela primeira vez na minha vida, aquilo entrou dentro de mim como uma verdade, eu criei. Pela primeira vez eu criei que Jesus é Deus. E quando eu criei, eu desliguei e liguei para o meu tio em Fortaleza. Falei, tio, eu estou desesperada. E eu chorando, e o meu tio, o nome dele era James Frederick Clark, porque a minha família veio da Escócia, o Clark, o Drummond, era Drummond, parte de mãe, e Clark, parte de pai. E o meu tio falou, filha, sim, ele é Deus, Jesus é Deus, mas não fique desesperada, faz uma coisa para o teu tio, procura uma igreja cristã e vai nessa igreja. Eu falei, o que é isso, tio? Igreja? Que igreja? Eu não vou saber onde é que tem. Ele falou, você pergunta. E eu desliguei e saí pela rua. Eu saí pela rua perguntando onde é que tem uma igreja cristã. A pessoa olhava para mim, ninguém sabia nada. E eu fui caminhando.
Até que me disseram, tem ali no bairro Peixoto. Aí eu nem sabia direito onde era bairro Peixoto, que eu era ipanemense, né? Mas achei o tal do bairro Peixoto.